leitura do conto O Guarda Noturno do Lindolfo Bell. Eu acho que quando eu li o conto me vieram várias imagens, né? O conto ele é muito visual e tem a narrativa, ela é toda em um monólogo interior do personagem, e eu achei que aquele texto daria um bom filme. O Lindolfo Bell nasceu em Timbó. Eu tive contato com as poesias dele, conheci ele como poeta. O Lindolfo Bell é mais reconhecido como poeta, né? E agora as pessoas estão descobrindo a prosa dele, tanto os contos como peças de teatro, né? Eu acho que o filme também tem está num momento interessante, uma nova descoberta da escrita do Lindolfo Bell, né? Foi uma bela surpresa o Ricardo ter descoberto esse texto. Aliás, eu estava até esses dias numa entrevista falando que eu acho que essa que é a grande beleza desse projeto, que é pensar que é um texto de 1970, que provavelmente ele construiu essa história dentro da cabeça dele, o Lindolfo, dentro da poética dele, da catequese, desse texto todo construído dentro do vale, que é a sua própria raiz, né? E de repente ver um garoto como o Ricardo, jovem cineasta, descobrir isso mais de 30 anos depois e conseguir dar um outro olhar, uma outra visão, né? Claro, cultivando toda essa essência beliana, que são as raízes, que é o girassol, que é o pomar, que é o vale, que é a varanda, né? Mas uma ótica totalmente nova, contemporânea, né? Mó barato. E tem uma relação também, eu morei em Blumenau quando eu era criança e meu pai trabalhava numa fábrica também, ia de bicicleta para a fábrica, tanto que o nome do personagem é Vitor, é o nome do meu pai. A música do Juarez Maciel, né, é importantíssimo, Juarez Maciel e o Grupo Muda, de Belo Horizonte, eles têm um trabalho muito bonito, e quando eu vi aquela primeira imagem dos operários chegando de bicicleta com a música Amanhã, aquilo eu acho muito bonito, e eu concebi a imagem em cima da música, né? Eu sempre ouvia aquela música e imaginava aquele movimento das bicicletas em câmera lenta, chegando, né, em direção à câmera, e fica uma dança mesmo, né? As bicicletas saem de foco, outras entram, criam uma imagem muito bonita, e a música é muito forte, né, para essa cena. Do ator Ivo Miller foi muito acertada, assim. O Ivo é catarinense, né? E ele ficou muito bem caracterizado como o operário da fábrica, o tipo físico, toda a caracterização mesmo, ficou muito fiel, eu acho, com os personagens que habitam aquela fábrica, né, de porcelana em Timbó. Tanto que ele fez um laboratório, ele ficou lá na fábrica manipulando as peças, mexendo nas máquinas. Ele se integrou muito bem nesse universo da fábrica, né? No teatro, o silêncio também é muito importante. Talvez seja até mais importante do que o momento da fala. Porque entre uma palavra e outra é que está o entendimento do público, é que está a conexão com o público, né? Eu acho que é um desafio no cinema, na frente da câmera, fazer uma boa ocupação de espaço, que é uma coisa que a gente trabalha muito mais no teatro, mas isso é importante no cinema. Como é que você vai ocupar aquele espaço ali? E a partir do momento que ele começa a ler os livros, o mundo dele se transforma, né? Ele não é mais aquele personagem comum, né? Um operário da fábrica. Ele ultrapassa ele ganha outro nível, né, de visão de mundo, de entendimento do mundo a partir das palavras. Pedacinhos de papelão, etc. Alquimia.
a ideia de transformação de metais em ouro, uma metáfora da mudança de consciência. Que tem muito a ver com o projeto da catequese poética do Lindolfo Bell, né? Que é uma proposta que ele teve de declamar em fábricas, na rua, né? Distribuir a palavra, né? O pão como a palavra. Ele tinha essa catequese, né? Essa filosofia da catequese. Os efeitos dos insetos foram a equipe da Amazing, né? Uma produtora de Curitiba que realizou os efeitos. Eu acho que ficaram muito fortes, né? Parece um Hitchcock e com a imagem contrastada ficou muito interessante. E aí fica a dúvida quando ele acorda se aquilo tudo é um sonho, né? Como ele é guarda noturno, fica essa relação de noite, de sonho, de sono, né? São três elementos que vão se misturando ali. Então, o filme pode ser entendido como uma grande na biblioteca como uma grande noite, né? Um sonho dentro do sonho. Essa coisa da catalogação também dos insetos, né? A tomologia. Também tem uma relação com a catalogação das palavras do dicionário, né? No filme existe essa relação, né? A biblioteca como um universo que pode ser catalogado, pode ser organizado, né? Um mundo arquivado que depois com os insetos é bagunçado, né? Essa organização, essa racionalidade, ela é posta à prova com a fantasia, né? Com a fantasia que a ficção, né? Tanto o conto como o filme proporcionam. A escolha do preto e branco foi uma conversa que eu tive com a Rafaela Bell, filha do Lindolfo Bell, e a gente estava vendo as fotografias do Lindolfo Bell declamando, né? Principalmente em São Paulo e aqui em Santa Catarina também. Todas eram em preto e branco, né? Então foi uma escolha, trazer para uma estética própria das fotos que a gente via o Lindolfo Bell, e também para explorar mais esse universo misterioso, né? O preto e o branco, esse contraste que a gente buscou a partir da biblioteca, quando ele vira um guarda-noturno da biblioteca. O mundo dele entra de certa forma, essa dialética entre o claro, o escuro, o dia e a noite, né? Mas o mundo dele entra em zonas escuras que ele não conhece, o universo das palavras. Algumas inspirações para filme preto e branco, a gente usou um filme muito recente de um diretor suíço, Michael Haneke, que dirigiu um filme que fez muito sucesso, que se chama Funny Games, e em 2008 ele realizou um filme que se chama A Fita Branca, que é fotografado em preto e branco. Obviamente que tivemos outras referências de clipes, de alguns trechos de filmes, mas basicamente acho que a referência está vindo desse filme do Michael Haneke, se eu não me engano é de 2008, 2009. A 5D MK2 e a 7D já utilizei em outros trabalhos, e a gente está utilizando um jogo de lentes fixas causais, ou seja, a gente tem muito mais possibilidade de trabalhar a profundidade de campo, a gente tem um controle da exposição com mais precisão, mas principalmente a questão do foco, né? Onde com as lentes de Still a gente tem muito mais possibilidades de errar. E esse filme não é um filme que se constrói no desfoque, mesmo tendo cenas que são desfocadas, mas são cenas pensadas, são calculadas. Então não é só ligar a câmera e sair rodando, a gente tem um cuidado técnico muito rigoroso, onde o Leandro, que é o meu assistente de câmera, está segurando bem essa questão, e com tempo, a gente está dando tempo para que esse foco seja bem construído, para que as cenas sejam bem preparadas. Aqui ela está montada com uma zoom, a gente está com uma 7D,
e com uma zoom 50-500, que é uma lente de câmera still, para poder rodar as cenas da bicicleta em slow. O que a gente está fazendo? A gente está adaptando as câmeras para que elas fiquem mais próximas do que é o workflow de uma câmera de cinema e utilizando esse recurso dessa tecnologia moderna, que diz respeito a um sensor de alta definição com 21 milhões de pixels e full frame, né? E com todo o recurso de ótica que a gente pode usufruir aqui, né? No caso de ótica Zeiss, que nem nós estamos usando, que te dá a mesma textura, a mesma vivacidade de cores de um bom jogo de ótica de cinema. Em relação às locações que nós encontramos em Blumenau e Timbó, elas foram importantíssimas. Assim, a casa foi um achado, aquela casa no meio do nada, numa estrada de chão. Né? Até aquela imagem parece uma casa deslocada no tempo, né? Um tempo parado ali, com a montanha, a névoa, né? Aquela casa em Chainel, né? A tradição alemã. Aqui por fora dá para ver melhor essa parte, né? Porque dá para ver o fundo, né? Que seria a terceira parede, X, né? X, um X. 2X com os 3 pontinhos que é a terceira parede aqui em cima, né? As 3. X3 com X, X2 com 3, né? O 4 com os 3 e o X aqui, né? Então, cada vez que subir em cima é a mesma coisa, né? Que a terceira parede sempre tem os 3, que são 3 repartições, né? 3 mais 2, 3 mais, né? 3 mais. Aqui já está apagado, né? Mas tem os teios aqui com 3, né? Que é embaixo, com X, que é a parte de baixo, né? E em cima vai, aqui é o 5, né? E o mais. O 6 com os 3 e o mais, né? Então pode desmontar ela e remontar ela com a mesma numeração. É só fazer a planta do jeito que eles faziam antigamente, notificar, numerar e desmontar, depois escolher a madeira para botar. Todo mundo falou em alemão, né? Quando ia para a aula tinha escola em alemão, estudava em alemão e pronto, né? Depois, quando houve aquela guerra em 1940 e pouco, então foi proibido o alemão. Então a escola não podia ter mais aula em alemão. Que meu avô era professor em Iberama de língua alemã. Aí ele trabalhou de fiscal da língua portuguesa como fiscal e perdeu o cargo da aula, porque em português não sabia dar aula e daí ele desistiu de ser professor. Daquela música Waldeslust, que é uma música de tradição da Alemanha, que eles trouxeram de lá. Então os alemães sempre cantavam isso. Quando estavam em festa, então eles cantavam essa música assim. O du Waldeslust, o du Waldeslust, oh wie einsam schläft die Brust, ihr liebe Vögelein, singet unsere Lieder ein und singt aus voller Brust des Waldes Lust. O du Waldeslust, o du Waldeslust, oh wie einsam schläft die Brust. Mein Vater kennt mir nicht, meine Mutter liebt mir nicht, und sterben mag ich nicht, bin noch so jung. É uma música bonita, né? Triste. Triste, né? Porque meu pai não me conhece. Minha mãe não me ama. Minha mãe não me ama e eu sou um filho perdido, né? Porque eles saíram da Alemanha, né? É uma música, uma tradição que eles trouxeram, eles saíram de lá. Meu pai não me conhece, minha mãe não me ama, né? Eu não sei se eu tenho que morrer ou continuar vivo, né? Então diz assim, morrer eu não quero,
porque eu gosto muito da vida. Assim. Mein Vater kennt mir nicht, meine Mutter liebt mir nicht, und sterben mag ich nicht, bin noch so jung. E morrer não quero porque sou muito jovem. Muito jovem. Né? Bonito. Câmera. Cat. Quatro. Câmera foi. Cartão 1, 15-2, take 2. Ação, Ivo. A biblioteca da FURB também foi importantíssima, uma biblioteca ampla, arejada, ela tem as rampas, foi um exercício na decupagem do filme de reduzir esse espaço para o fundamental para a nossa narrativa, né? A fábrica também é uma fábrica gigantesca, né, que daria para fazer muitos filmes lá dentro, mas o nosso exercício, né, tanto da arte, da fotografia, da direção, foi de priorizar os espaços que eram primordiais para contar essa história, né? Agora ele só está polindo, para ficar mais não pode ser uma peça só por enquanto, uma menor, e depois aqui pode ficar maior aqui. Pode ser aquela mesmo. Pode ser essa aqui, mas aqui eu vou pensar uma peça menor. Eu também vou na fábrica. Alguns elementos foram mudados de lugar, né, também para brincar com essa relação do caleidoscópio, né, que a gente fala no filme. Eu me sustentei num trabalho de apresentação de uma obra do Lindolf Bell, que foi assinada pelo escritor catarinense também, Péricles Prade. Ele menciona a obra do Lindolfo como um caleidoscópio lúdico, exatamente pela construção minuciosa, delicada, brincadeiras com as palavras,
elaborações que constroem, se reconstroem, destroem e novamente se montam e que têm significados múltiplos. Tivemos que reproduzir as páginas do dicionário sem as palavras, dando o sentido do processo fantástico em que o personagem se desenvolve, quando ele encontra, depois de tantas leituras no dicionário, de tanto buscar o conhecimento que ele encontra no espaço da biblioteca, um espaço absolutamente diverso do seu espaço de convívio anterior. Então, ele encontra no dicionário o conhecimento, mas ele se defronta com um imaginário fantástico, de sonho, que o faz transpassar para outros momentos da sua vida de uma forma lúdica também, e dessa maneira ele acaba tendo sonhos e vivendo situações dentro do espaço da biblioteca, onde ele vai trabalhar. E eu transferi esse cavalo para a biblioteca, uma imagem onírica ali, que a partir daquele momento ali que ele está dormindo, que fica a dúvida se ele está sonhando, está acordado, né? Ele vê o cavalo. Eu acho que a partir daquele momento o filme tem uma quebra, né? A gente entra para um universo mais fantástico, quebra o naturalismo, né, do tempo cronológico, e a gente entra para um plano mais onírico, do fantástico, que o texto do Lindolf Bell tem muito, né? Eu acho que ali o cavalo na biblioteca foi quase uma performance, né? Dentro do filme, muito interessante, uma imagem muito forte, né? Aquele cavalo junto com os livros, né? Também um mundo mais rural, com a cultura, né? Com um espaço letrado. Eu acho que são dois universos, dois contextos bem próprios da vida e da obra do Lindolf Bell, né? Tanto ele sempre preservou essa coisa rural, que Timbó tem muito, né? Conserva muito isso, e também essa cultura mais técnica, né? Digamos assim, uma cultura natural com uma cultura técnica, né? A gente sempre esse filme vem falando disso, dessa natureza e a cultura, né? Sempre essas duas forças, né, que estão em jogo no texto. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Bom dia. O Lindolf, o irmão dele, era casado com uma prima minha, né? Os Bell. E outro era casado com como era, Milbratz. Do Jorge Bell, Edmundo Bell, Jorge Bell, Rodolfo Bell, Augusto Bell, tudo. Eu até fui testemunha de casamento do Edmundo. O Lindolfo sempre foi uma boa pessoa, a família toda, né, dos Bell, né, que nós convivemos sempre junto com eles, né, desde criança, né, batia a bola junto, né, então nós ia dar as nossas pescadas ali no terreno deles, ali onde tinha os ribeirão ali, né. Às vezes a gente assiste um filme de Bang Bang, assim, né. Oh, mein Freund. Weißt du schon, dass hier in unserer Gegend eine große Schule aufmachen für unser Volk? Ja, das ist ein großes Vorteil für unser Munizip.
Enquanto pedalava a velha bicicleta descolorida pelo tempo, fiel e silenciosa testemunha da minha vida desde os 18 anos, minha mente pedalava também. As ideias vinham uma contra a outra, borbulhantes. Imaginavam, avançavam, retrocediam, inventavam. E eu me senti fazendo 2 viagens. Uma na bicicleta real, enferrujada, correndo sobre o chão de terra, a poeira sobre a roupa limpa e passada, rumo à universidade. A outra, dentro da minha cabeça, rumo ao meu futuro posto de guarda noturno. Na minha farda azul escuro, revólver, a lanterna, os olhos atentos como os de um gato. A vigilância sem entregas, o heroísmo ao defender todo esse patrimônio do povo, em lutas escarniçadas contra os bandidos. Devagarinho agora. Uma coisa me disse que agora vai dar certo. Vai dar certo. Força vem a respiração e tal. Outra coisa. Pode passar os carros. Vamos revisar aqui. Já? Posso? Do poema das Crianças Traídas, do Lindolf Bell, que ele diz o seguinte: eu sou o que constrói, porque é mais difícil. Não sou o que é contra, mas o que se impõe. Eu sou o que, quando destrói, destrói com ternura, e quando arranca, arranca até a raiz, e põe a semente no lugar. Que a última palavra não é do poeta, mas a última palavra também não é do crítico, porque a última palavra não existe. A última palavra é do tempo e de suas perspectivas, embora muitas vezes o tempo pareça sem perspectivas.